toda voltada para o tema da nossa aula de hoje. Foi toda voltada para a aula de hoje, parecia até que eu tinha combinado com o pastor. E tudo aquilo que nós queremos, né, tudo aquilo a que nós nos movemos, a gente vai criando a vida da gente. A gente vai criando aquilo que a gente deseja, a gente vai criando a nossa realidade. E hoje, né, hoje é um dia de ativação. Hoje é um dia que o Senhor, Ele preparou para você ser ativado, para você entender porque você ainda não deu certo, para você entender porque que tantas vezes você busca, mas você não consegue, né, realizar realmente aquilo que o Senhor colocou no teu coração. E nós ficamos nos questionando, mas existe um porquê. Para todas as coisas existe um porquê, para todas as coisas existe um motivo. E é esse motivo que nós vamos conversar sobre ele hoje. Por que que eu ainda não dei certo? Por que que será que eu ainda não dei certo? Por que será que eu faço tudo certinho? Por que será que eu me coloco ali diante de Deus, eu me coloco diante do Pai, eu oro, eu jejum, eu faço sacrifício, mas a palavra do Senhor, ela é muito clara conosco, a palavra é muito clara. O nosso Deus, ele não requer sacrifício. O nosso Deus, ele requer obediência. O sacrifício, ele vem como uma forma de nós chamarmos a atenção de Deus, e o sacrifício vem também para nós estarmos mais sensíveis. O sacrifício faz com que a gente esteja mais sensível à voz de Deus, faz com que a gente esteja mais perceptivo no mundo espiritual. E enquanto o pastor ia pregando ontem, e ele ia perguntando qual vai ser a sua entrega, qual é a sua entrega, eu ia me questionando, né? Qual vai ser a minha entrega? O que eu vou entregar ao Senhor? E eu fui escrevendo também, né? Eu fui escrevendo, né? E naquele momento ali em que eu fui escrevendo e que Deus foi falando comigo, me veio uma certeza muito grande de que aquilo que eu precisava fazer não era simplesmente o sacrificar, não era o sacrificar em si, mas era entender, né, o necessário para dar certo. E aí eu já tinha lançado o tema da aula de hoje aqui com vocês. Vocês estão aqui porque essa aula é uma aula aberta da comunidade essencial. As primeiras aulas, elas vão ser abertas, só as primeiras aulas, tá? Para que você experimente e entenda se é isso que você deseja para a sua vida, se faz sentido ou não nós caminharmos juntos agora nesse 2025, ou 2026, perdão, se faz sentido nós caminharmos juntos nesse 2026. E o que eu tenho para falar para você é que é necessário fazer todas as coisas que você já está fazendo, mas existe uma chave que torna todos nós iguais, que me torna igual a você, que te torna igual ao outro, que te torna igual ao outro, que não interessa o tanto de dinheiro que você tenha, não interessa o tanto que você tenha, ainda assim, essa chave ela é igual para todo mundo. E eu quero que você, que está aí com a sua Bíblia, abra lá em 2 Timóteo 1,7. Fala assim, ó. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Grava isso. Pois Deus não nos deu um espírito
que produz temor e covardia, mas sim de nos dar poder, amor e autoridade. Poder, amor e autocontrole. Aqui no meu tá autocontrole. Eu já indiquei a versão da Bíblia que eu uso para algumas pessoas. Inclusive, hoje eu estou usando uma outra versão, não é a versão A Mensagem, porque a versão A Mensagem é a versão mais fácil, tá? Por que você indica essa versão, Cícia? Eu indico essa versão para vocês porque é uma versão que você vai ler e você vai entender. É muito ruim a gente ler alguma coisa e não conseguir compreender. Você perde o interesse se você não tiver a compreensão, né? E aí, essa versão aqui, que é a versão desse livro, traz a versão em NVT, tá? Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Nós vamos orar agora, tá? Feche seus olhos aí. Nós vamos convidar o Espírito Santo a estar conosco. Você vai aprender a orar hoje. Você vai aprender a orar hoje. E convidar o Senhor para estar conosco. Espírito Santo, nós te convidamos a estar conosco nessa manhã. Te convidamos a estar aqui presente, Espírito Santo. Senhor, nos traz a revelação de quem Tu és. Nos mostra, Senhor, tudo aquilo que é necessário, Pai. Nós colocarmos no lugar, Senhor, para haver uma verdadeira mudança de mente, para haver uma verdadeira mudança de vida, Pai. Senhor, as pessoas que estão aqui, Pai, elas se questionam, Deus, do porquê que elas ainda não deram certo, Pai. Mas Tu sabes, Senhor, tudo aquilo que é necessário. E hoje Deus vai ser revelado ao coração delas. Qual é a postura, Senhor, que elas precisam adquirir, Pai? Qual é o posicionamento em Ti? A fé posicionada. O que essa pessoa precisa fazer, Senhor, para que ela rompa novos níveis, para que ela rompa novos limites? Pai, não queremos, Senhor, servir, Pai, de exemplo para os outros, de exemplo ruim, Senhor. Nós queremos aprender com aquele que já passou. Nós queremos aprender, Pai, com aquele que já, Senhor, passou pela experiência, que já está lá na frente, Deus. Pai, a minha oração hoje, Senhor, é para que Tu possa abrir os nossos olhos, Pai, porque Tu não nos deu, Senhor, um espírito de covardia, mas Tu nos deu, Senhor, um espírito de amor, um espírito de poder e um espírito de autocontrole, Senhor. Então, hoje eu oro intencionalmente, Pai, para que o Teu espírito, Senhor, de sabedoria habite conosco. Pai, não há nada mais precioso do que estar no centro da Tua vontade, Deus. E eu oro, Senhor, para que cada pessoa que está recebendo esse vídeo, Senhor, possa, Pai, desejar, Senhor, estar no centro da Tua vontade, desejar, Senhor, a Tua presença, desejar, Pai, ansiar pela Tua palavra, Pai, que cada vez mais, Senhor, possamos, Pai, Te conhecer, conhecer o Teu caráter, Pai, conhecer quem Tu és, cada vez mais, Pai, que nós estejamos, Senhor, perto de Ti, próximo de Ti, Espírito Santo, vem nos direcionar, vem trazer a revelação da Tua palavra, vem trazer a revelação de quem Tu és, não por aquilo que eu sou, mas por quem Tu és, Pai. Pobres pecadores que somos, Deus, não somos nada sem Ti, não somos nada diante de Ti, mas contigo, Pai, somos filhos herdeiros, mais do que vencedores em Cristo Jesus, que agora você possa se levantar como guerreira da sua própria vida, que você possa se levantar agora para guerrear pelas Tuas promessas, que você possa se levantar agora para guerrear sobre aquilo que o Senhor tem para você, sobre aquilo que Ele tem trago ao teu coração, e hoje você vai entender tudo aquilo que você precisa fazer para ir em direção de dar certo. O que é dar certo, Senhor? Nos traz hoje, Pai, a revelação da Tua palavra, a revelação de quem Tu és. Abra o seu coração para você receber hoje do Senhor, nesse início de semana, Pai. Eu consagro esse início de semana a Ti, Senhor. Eu consagro, Pai, as nossas vidas, eu consagro o nosso trabalho, eu consagro, Senhor, tudo aquilo, Pai, que vem até nós, que seja feito com excelência, Pai. Eu consagro a Ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra lá em Salmo 74. Salmo 74.
quando a gente começar a aula da comunidade fechada, nós vamos começar uma leitura bíblica cronológica. E aí, eu quero que você já tenha comprado a sua Bíblia, já tenha comprado a mensagem, para que você possa compreender o que nós estamos falando aqui. Porque, para poder acompanhar o programa da Comunidade Essencial, você vai precisar ter uma Bíblia que você tenha vontade de ler ela o tempo inteiro. Uma Bíblia que você vai carregar ela junto com você, e em todos os momentos você vai ter vontade de abrir essa Bíblia, tá? O que nos fala lá em Salmo 74? Ó Deus, por que nos rejeitaste tanto? Por que nos rejeitaste por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Às vezes você está se questionando isso. Por que é tão intensa a tua ira, Senhor, contra mim, sendo que eu sou uma pessoa tão boazinha, sendo que eu sou uma ovelha tão boazinha? Por que nos rejeitaste por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás, a tribo que resgataste como tua prioridade. Lembra-te ainda do Monte Sião, a tua habitação caminha pelas ruínas assustadoras da cidade. Vê como o inimigo destruiu o teu santuário. Ali teus inimigos deram gritos de vitória. Ali hastearam suas bandeiras de guerra, usaram seus machos como lenhadores no bosque, como machados e picaretas, despedaçaram os painéis entalhados, incendiaram todo o teu santuário. Profanaram o lugar da habitação do teu nome. Pensaram, vamos destruir tudo. E queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos os teus sinais. Não há mais profetas. E ninguém sabe quando isso irá acabar. Até quando, ó Deus, permitirás que todos os nossos inimigos te insultem? Aqui ele está clamando a Deus, tá? Aqui ele está clamando a Deus. Versículo 10. Até quando, ó Deus, permitirás que nossos inimigos te insultem? Acaso deixarás que blasfemem teu nome para sempre? Porque retens tua forte mão direita, estende-a com poder e destrói. Tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade, e trazes salvação à terra. Com a tua força dividiste o mar, ou seja, ele pode todas as coisas. E despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã, e deste como alimento os animais no deserto. Fizeste forrar fontes e riachos. Secastes rios de águas torrenciais, tanto o dia como a noite pertencem a ti. Criaste luz das estrelas e o sol, determinaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Está tudo no poder da mão de um Deus assim, desse tamanho, né? Vê como os inimigos te insultam, Senhor. Não permita que esses animais selvagens destruam tua pomba. Não te esqueça que sempre, não te esqueças. Olha isso, ele continua clamando aqui, ó. Não te esqueças para sempre do teu povo aflito. Aqui, Davi está clamando a Deus. Lembra-te das promessas da aliança, pois a terra está cheia de escuridão e violência. Quem aí sabe quais são as promessas da aliança? Quais são as promessas da aliança? O que Deus me prometeu, Cícia? Não permita que os oprimidos voltem a ser humilhados. Aqui ele está desesperado, tá? Em vez disso, que os pobres, que os pobres e necessitados louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como estes tolos te insultam o dia todo. Não ignore o que teus inimigos disseram, nem o tumulto que cresce sem parar.
Esse Salmo 74 mostra aqui, ó, por que nos rejeitaste por tanto tempo? Você acha que ele estava passando por alguma coisa boa e fácil? Você acha? Quando alguém ora a Deus falando assim, Deus, por que tu me rejeitou? Deus, por que tu esqueceu das tuas promessas? Deus, olha para mim. Quando alguém ora nesse aspecto, quando alguém ora nesse sentido, será que essa pessoa não está desesperada? Qual é o seu nível de desespero hoje? O que você vai fazer para ativar a sua promessa, para se levantar em fé? Para ser intencional naquilo que você deseja, para ser intencional naquilo que você tanto almeja. Hoje você vai compreender por que você ainda não deu certo. Qual é o seu conceito de dar certo? Primeira coisa, qual é o teu conceito de dar certo? O que é dar certo para você? O que é para você ser uma pessoa que tem sucesso e que deu certo? O que é? O que é? O que é ser uma pessoa que tem sucesso na vida? Eu posso te falar com muita propriedade. O meu conceito de sucesso foi totalmente redefinido. O meu conceito de sucesso foi totalmente redefinido porque eu escutava desde a infância que eu seria uma mulher que construiria um império. E eu construí realmente. Eu escutava desde a minha infância que eu ia ser uma mulher que eu não precisava de homem nenhum e eu não precisei mesmo. Mas isso não é definição de sucesso. Isso está longe de ser definição de sucesso. Isso está longe de ser. E talvez o sucesso que você tanto fala, tanto almeja, seja um sucesso que você já tem, mas que você não percebe. A chave, anota essa. A chave de nós recebermos aquilo que o nosso coração tão almeja está no agradecer por aquilo que temos no nosso presente. Pelo que você tem agradecido. Ou você só tem tido olhos para a falta. Ou você só tem tido olhos para a tristeza. Ou você só tem tido olhos para aquilo que te leva para baixo. Você está agradecendo porque você amanheceu mais um dia? Você está agradecendo porque você tem a sua voz, porque você tem os seus movimentos, porque você está agradecendo por isso? Você consegue agradecer ao Senhor porque você está tendo fôlego de vida, respirando quantas pessoas estão num hospital? Quantas pessoas estão ali prostradas numa cama sem poder caminhar, sem poder estar com a sua família, desfrutando de um café da manhã. E você, se você quiser, você pode. Se você quiser, você vai além. Se você quiser, você transforma todo o teu dia. O Espírito Santo, ele nos transmite poder, amor e autocontrole para nós. A combinação dessas três virtudes, ela pode produzir mulheres fortes, pessoas fortes. Por que você não está ativando hoje? Eu ativo em você hoje, eu oro para que o Senhor ative em você hoje. Poder, amor, autocontrole. Que nada encerre o nosso poder. Amor e equilíbrio mais do que um espírito temeroso em Deus. Você tem esse espírito temeroso, não é para você ter medo de Deus, não é isso, não é para você ter medo, mas é para você estar no Senhor ali, cumprindo tudo aquilo que Ele te traz como princípio, tudo aquilo que Ele te traz como ordenança dEle, tudo aquilo que Ele te traz como mandamento dEle. Sabe por quê? Porque à medida que você vai cumprindo os princípios, à medida que você vai cumprindo os mandamentos, o Senhor, Ele vai te amadurecendo nele. O Senhor vai te amadurecendo. Só que o medo, ele nos atormenta com perguntas que minam esses três atributos. Olha só. O medo, ele nos atormenta com perguntas que minam esses atributos. Mina o poder, mina o amor e mina o autocontrole. E sabe quais são as mentiras, né? Nós temos de pouco a nenhum poder ou autoridade sobre nós mesmas. Às vezes a gente é levado por situações, a gente é levado por coisas, a gente é levado por pessoas.
Mas Adão entregou o inimigo, né? O domínio que Deus havia concedido sobre ele e Eva no jardim. Jesus teve que vir para recuperar esse domínio. Fala assim lá em Mateus 28:18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Nossa autoridade e nosso poder são concretizados em Cristo. Por que deveríamos temer se escondemos a nossa vida nele? Agora tem uma pergunta: você tem escondido a sua vida no Senhor ou você tem escondido a sua vida na mão de alguém? Aquela pessoa que te tira do teu prumo, aquela pessoa que te tira do centro de quem você é, essa pessoa ela tá te dominando. Até quando você vai permitir isso? Até quando? Olha só, nossa autoridade, nosso poder são concretizados em Cristo. Por que deveríamos temer se escondemos a nossa vida nele? Por que você tem que ter medo se você esconde a sua vida no Senhor? Em 2 Timóteo, Paulo incentiva Timóteo, que era só um jovem ministro, um discípulo de Jesus, a cultivar o dom da fé na sua vida. Cícia, o que é cultivar o dom da fé? O versículo anterior, Paulo fala assim, ó, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Então, hoje, ó, prepara para receber essa. Estende a tua mão aí, ó. Lembre de manter viva a chama de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Senhor, hoje eu ativo a tua chama dentro de cada pessoa que está aqui. Senhor, hoje eu ativo a tua chama através do poder da imposição de mãos. Às vezes alguém vai impor a mão sobre você, mas cada um de nós recebeu a medida de fé que nós temos a responsabilidade de multiplicar. Nós precisamos cuidar da nossa fé, nós precisamos cultivar a nossa fé. Nós podemos ser incentivados a ir além. Hoje eu estou aqui para te incentivar a ir além. Hoje eu estou aqui para te falar do porquê que você ainda não deu certo. Por quê? Por quê? Cada um recebeu a medida de fé, que temos a responsabilidade de multiplicar. Cuidando dela, o tópico da fé é mencionado quase 300 vezes no Novo Testamento. Uma declaração mais impressionante sobre a fé encontra-se no livro de Hebreus, que fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu te pergunto, onde está a sua fé? A sua fé está no homem? A sua fé está no seu trabalho? A sua fé está no poder das suas mãos? Ou a sua fé está aqui, ó, ancorada naquilo que ele prometeu? Ancorado naquilo que o Senhor disse que nós temos direito? Nós somos filhos herdeiros. E somos ainda mais amados. E sabe por que somos mais amados? Porque somos adotados. O filho que é adotado, ele é um filho mais amado, para que ele não se sinta fora, mas sim para que ele se sinta parte. Muitos creem que Deus existe, mas levamos uma rasteira quando cremos que Ele nos recompensa. Ele nos recompensa por meio do nosso muito fazer. Eu sou uma pessoa que constantemente fui pega no fazer, constantemente eu fui pega fazendo as coisas para que Deus visse o quão eu era bonitinha e o quão eu merecia aquilo que ele já estava me entregando de graça, aquilo que ele conquistou lá na cruz, mas eu estava colocando a minha fé em pessoas, eu estava colocando a minha fé no meu trabalho, eu estava colocando a minha fé no meu próprio físico, e a nossa fé precisa estar ancorada naquele que subiu na cruz por nós, naquele que se sacrificou por nós e que já garantiu tudo que nós merecemos na palavra. Ele já garantiu tudo na palavra.
Só que o medo, ele ataca as mais fortes de nós com a acusação de assim, você não está fazendo o suficiente. E quando eu trago essa palavra para você, essa palavra é para mim. Porque quando você busca entender o que você ainda não fez, na verdade, você ainda não está sendo. Você ainda não está sendo o que Deus chamou para ser. Você ainda não está sendo a mulher que vai receber o bom marido. Você não está sendo a mulher que vai receber o bom trabalho, a recompensa. Você não está sendo essa mulher. Você não precisa fazer mais nada. Você precisa simplesmente ser. Cícia, e o que é ser? É ser parecido com Deus. É ser aquilo que você tanto almeja. Quando eu começo as minhas aulas de mentoria, quando eu começo o pilar de posicionamento, eu faço uma pergunta, eu pergunto assim, como você deseja ser visto? Eu pergunto, né? Como você deseja que as pessoas te vejam? Muitas de nós creem que Deus existe. Onde levamos a rasteira é no crer que Ele recompensará aqueles que o procuram sinceramente. O medo atacará as mais fortes de nós com a acusação. Você não está fazendo o suficiente. Não é poderosa o suficiente. Não está amando o suficiente. Você não é o suficiente. Por causa de Jesus, nós respondemos que em Cristo somos mais que suficientes. Não é porque eu sou, não é porque você é. Mas é porque Jesus é suficiente. Ele é suficiente. E quando nós trazemos Jesus para dentro da nossa vida, Ele vem para completar em nós tudo aquilo que nos falta. Cícia, mas por que eu não dei certo? Você não deu certo porque você não tem ainda estrutura para sustentar a bênção. Você não tem estrutura para sustentar aquilo que Deus te deu. É por isso que você ainda não deu certo. A resposta é: você não tem maturidade ainda. Só que hoje, na oração de hoje, você vai começar a caminhar, a desenvolver essa estrutura. Dentro da comunidade essencial, você vai desenvolver essa estrutura. Dentro da comunidade, você vai desenvolver aquilo que é necessário para você alcançar o que Deus tem para você, as promessas que Deus tem para você. E nós vamos orar hoje falando com Deus assim: obrigada, Senhor, por nos dar o teu Espírito, a qual me lembra que em Cristo, não é porque você é bonitinha, não é porque você é boazinha, mas é porque em Cristo nós podemos amar andar em amor, autoridade, paz e equilíbrio de mente. Porque em Cristo me foram dados poder, amor e equilíbrio. Em Cristo me foram dados poder, amor e equilíbrio. Lá em 2 Timóteo 1,7 fala, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Poder, amor e autocontrole. Poder, amor e autocontrole. Você vai orar hoje. Você vai buscar ter estrutura hoje. Você vai buscar intencionalmente aquilo que o seu coração deseja. Estamos começando o ano. Qual é o seu plano? Lembra que eu venho falando aqui nas aulas da comunidade que nós devemos sonhar como criança, um sonho bem grande, um sonho grande realmente, que você olha e fala assim, uau! Mas nós devemos executar esse sonho como
um planejamento de adulto, e a palavra fala que nós precisamos calcular. Mas tudo vai acontecer não é por causa de quem você é, tudo vai acontecer por causa de quem ele é. Porque nós mesmas não merecemos. Não há nada que a gente possa fazer para merecer mais. Ele não vai subir de novo numa cruz. Ele não vai subir por mim, ele não vai subir de novo numa cruz por você, porque ele já fez isso. Pensa o que é uma pessoa que nunca fez nada. Pensa você, como é ruim você ser injustiçado nas pequenas coisas. Agora pensa comigo, uma pessoa que nunca fez nada, ela subir numa cruz para morrer por problemas que são meus e seus. Jesus fez isso. Ele subiu numa cruz para morrer pelas nossas iniquidades, para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelas nossas doenças, pelas dificuldades que viriam sobre nós, pela condenação que viria sobre nós. Ele morreu na cruz e já levou. Ah, eu vou me sacrificar. Jesus já se sacrificou. O verdadeiro sacrifício é a obediência à palavra. O verdadeiro sacrifício é o conhecimento dos princípios. Se eu quero conhecer os princípios, fica aqui. Entra para a comunidade, acompanha a comunidade que você vai entender o que é princípio. Fica aqui para você aprender a se relacionar com Deus verdadeiramente. Fica aqui para você conhecer um Deus que é um Deus mais de perto, não é um Deus de longe. Fica aqui. Entra para a comunidade para você caminhar junto. Entra para a comunidade para você caminhar com pessoas que vão te levar ao teu próximo nível, mas não porque elas têm nossa, eu tenho grande trunfo. Não, é porque no momento que você quiser desistir, essa pessoa não vai te deixar desistir. Sabe? Todas as coisas da vida são simples. Nós, como seres humanos, é que complicamos tudo. O Senhor, Ele já nos deu tudo, Ele já nos deu o alimento. Ele já nos deu a terra para vivermos, para cultivarmos. O que você tem feito com o que Deus tem colocado nas tuas mãos? O que você tem feito com o que Deus tem te entregue? Deus, às vezes, te entregou uma família, Deus te entregou uma empresa, Deus te entregou pessoas para você cuidar. O que você tem feito com aquilo que chegou até as tuas mãos? Você tem só reclamado ou você tem buscado incessantemente, dia após dia, fazer tudo necessário para poder romper? Sim, mas eu já estou fazendo e nada está acontecendo. Pois hoje, então, você vai aprender a orar da forma certa, porque você estava orando da forma errada. Hoje você vai aprender que você deve buscar uma estrutura de maturidade para sustentar essa bênção, porque um pai não é louco de entregar um carro na mão de um filho de 5 anos. Por mais que ele tenha condição, por mais que ele seja um pai que ama o seu filho e quer entregar as melhores coisas, Deus não vai entregar algo para você, se você não tiver estrutura para receber. Deus não vai te entregar algo que vai vir para te destruir. Deus não vai te entregar algo que vai vir para te matar, que vai vir para você perder a sua estrutura, para você se perder do prumo, e tem mais. Deus não vai te entregar nada que te tire do centro da vontade dele, sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que cuida verdadeiramente. Ele é um Deus que quando você pensa em fazer algo errado, ele vai dentro de você falar com você, mas para isso você precisa autorizar o Espírito Santo. Você precisa autorizar o Senhor, porque a palavra fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e eu vou cear contigo. Mas se você não abrir, meu querido, minha querida, tá tudo bem. Sabe quem é que entra com o pé na porta? Sabe quem é que entra arregaçando com tudo? É Satanás. Satanás entra com o pé na porta. Satanás entra pelas pequenas brechas que você dá. Mas o Senhor não. O Senhor é assim, ó. Oi, tô aqui. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Se você abrir, ele vai mudar todas as coisas. Eu quero que você saia dessa aula hoje com muita clareza
de que se você já está cumprindo princípios, já está cumprindo mandamentos, se você já está buscando em Deus, se você já fechou todas as possibilidades de dar errado, você precisa só desenvolver a estrutura e a maturidade. Essa ativação de hoje, essa aula de hoje, é uma aula que eu chamo de start. Por quê? A aula do start, ela precisa ser aquele fogo que vai acompanhar a gente durante a semana, aquele ímpeto de assim, não, eu assisti a minha aula na segunda-feira. Eu sei o porquê que está acontecendo isso. Sabe o que vai acontecer? Eu já vou te adiantar e os essenciais sabem disso. A vida, ela vai te pedir confirmação daquilo que você deseja. Quantas vezes eu abri a live aqui no YouTube e o áudio não dava certo, o vídeo não estava bom, ou acontecia alguma coisa que o computador descarregava. São pedidos de confirmação que a vida nos traz e que ela faz para entender se realmente nós estamos prontos para receber. Você precisa desenvolver a estrutura para receber a bênção. Você ainda não deu certo, porque você ainda não tem estrutura. E Deus não vai te matar. Ele não quer te perder, ele não quer. Deus, ele tem as melhores bênçãos para você. Mas é necessário você estar com o coração nele. Cícia, como é que eu sei que se eu estou com o coração nele? Qual tem sido a sua preocupação diária? Tem sido agradar a Deus ou tem sido resolver os problemas da tua vida por causa de alguém? Ou por causa de você mesmo? Fica muito claro os altares que você faz para coisas, pessoas e situações. Fica muito claro por quê? Porque a Bíblia fala isso, aonde está ali o teu coração, ali também estará o teu tesouro. E se o seu coração estiver em casamento, se o seu coração estiver em negócio, se o seu coração estiver em viagem, se o seu coração... Todas as coisas podem ser desejadas. Você pode alcançar todas as coisas. Mas o seu coração precisa estar no Senhor a ponto, você alcançando ou não essas coisas, você não modificar o teu relacionamento com Deus, você não esfriar. Ai, Cícia, mas eu sou humano, cara. Eu sei que você é humano. Eu sei que você busca encontrar o sentido real da sua vida. Mesmo que você já tenha tido filho, mesmo que você já tenha passado por muitas coisas, mesmo que você... Eu sei. Mas o verdadeiro sentido está em nos entregarmos dia após dia ao Senhor. Em não nos tirarmos ali do nosso centro, daquilo que Ele nos entregou. E é outra coisa, outra referência que eu quero que você anote, Abacuque 2 fala, escreve em letras bem blocadas para que mesmo que você passe correndo, ainda assim você consiga ler. Por que disso? Para que você não esqueça da promessa de Deus. Sabe aquela vozinha, aquilo que está aqui, ó, dentro de você e que às vezes impede de você fazer alguma coisa porque te incomodou? É o Espírito Santo dentro de você. É o Espírito Santo. Cícia, não tenho essa vozinha. Nós vamos orar hoje intencionalmente. Intencionalmente. Eu quero que você coloque aí para mim. Se você já assistiu as 2 aulas anteriores, já é para você estar com o seu sonho grande. Já é para você estar com o seu sonho grande em mãos. Por quê? Nós vamos orar hoje intencionalmente por esse sonho. Nós vamos orar hoje intencionalmente para o desenvolver da estrutura. Nós vamos orar hoje intencionalmente para você se mover em direção daquilo que Deus tem para você. Se mova, criatura. Se mova. Entrega ao Senhor, Deus, aqui, ó, eu tô te entregando. É isso que tá me colocando em ansiedade, Pai. Eu tô te entregando do que rouba o meu coração de ti. Nada que rouba.
Não estou vendo o senhor nos contatos. Nada que rouba o seu coração do Senhor deve fazer parte de quem você é. Para você dar certo, existe um nível de aumento que você precisa buscar, primeiro, em Deus. Segundo, com direcionamento de mentores. Terceiro, você precisa estar certo daquilo que você quer. Não tenho certeza ainda, vai orar. Não sei o que quero ainda, vai orar. Vai perguntar para Deus, Deus, o que tu tem para mim? O que tu quer comigo? Vai orar. Deus deu um povo a cada voz. Desculpa, pessoal. Deus deu um povo a cada voz. Deus deu um povo para você tomar de conta. E o que você está fazendo com isso, criatura? Então, nessa aula de hoje, do Start para a semana, que esses versículos eles possam te acompanhar. Primeiro, o versículo que nós trouxemos lá em Timóteo, que você possa repetir isso todos os dias. Pois Deus não nos deu espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autoridade. Até quando você vai admitir continuar pequeno? Até quando? Até quando? Até quando? Por quê? Só admitimos ser pequenos quando não entendemos o que Deus tem para nós aonde aqui? O que Deus tem para nós aqui. A palavra, ela é o teu manual de vida, ela precisa caminhar contigo, a palavra precisa estar contigo. Ela precisa ser aquele livro que você consulta várias horas do teu dia para entender qual é o direcionamento. Cícia, mas isso é muita loucura. Não é. Não é. Busca a resposta no Senhor e ora, Pai, eu preciso de uma resposta, Senhor. Deus, eu vou fechar uma sociedade, Pai, mas eu não estou com meu coração em paz. Me traz a resposta. Se lembre que aquilo que vem do Senhor para você te traz paz. O que traz perturbação é coisa de Satanás. Tudo que te traz perturbação é coisa do inimigo para você. O que vem de Deus para você traz paz. Hoje nós vamos orar para você ter estrutura. Hoje nós vamos orar para que você chegue ao nível de amadurecimento de dar certo. E que o seu conceito de dar certo hoje seja reconfigurado para que você entenda que dar certo significa entender as promessas, buscar as promessas, significa se posicionar para receber as promessas e estar no nível de amadurecimento que o Senhor, ele vai olhar e ele vai falar, ela está pronta, ele está pronto para receber, então eu vou entregar, ela está sendo obediente. Qualquer sacrifício que você possa fazer, sacrifício de jejum, de propósito, de tirar isso, de tirar aquilo da tua alimentação, alguma coisa que você vai fazer ou deixar de fazer. Isso é para que você esteja ainda mais perceptível ao que Deus quer de você. Esse movimento de chamar a atenção de Deus, Pai, eu quero que tu me olhes, eu estou aqui, eu não sou nada. E a palavra ainda diz, se o meu povo se humilhar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então sararei a sua terra. Sarar a terra é sarar o nosso coração, sarar o meu coração, sarar o seu coração, porque você coloca coisas dentro desse coração que não são Jesus. E dentro desse coração aí, só Ele é digno, só Ele é digno. Canta comigo assim, ó. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti, tua é a glória. Só Ele é digno. Só o Senhor, Ele é digno do nosso coração. A comunidade essencial
ela existe para que você tenha estrutura. Para que você tenha estrutura para receber as bênçãos de Deus, para que você tenha estrutura para alcançar aquilo que você deseja, para que você tenha estrutura para ter um bom relacionamento, para que você tenha estrutura para tocar bem os teus negócios, para que você tenha estrutura para avançar adiante. Vem fazer parte da comunidade essencial. Nós vamos ler 12 livros esse ano, são livros espirituais e livros de desenvolvimento pessoal, profissional e emocional. Por quê? Porque são 3 áreas em que são áreas muito atacadas. Corpo, alma, espírito é 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, alma, espírito. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por esse momento. Dentro da comunidade, você vai ter a leitura bíblica em ordem cronológica. Dentro da comunidade, você vai ter a leitura dos livros, com a gente comentando 2 vezes por semana. Nós nos encontramos todas as segundas-feiras às 6 da manhã e todas as quartas às 20 horas. E dentro da comunidade, você vai poder trocar ideia com pessoas que provavelmente ou já passaram ou estão passando por situações parecidas com a sua. E a importância de você ter um essencial do seu lado, de ter uma pessoa essencial do seu lado, é que essa pessoa, não interessa o que ela esteja passando, ela já entendeu o que precisa fazer para não perder a essência dela. Ser essencial é se reconectar com a sua verdadeira essência. É assumir que você não precisa de performance, você não precisa ser bonitinho para agradar a Deus. Porque agradar a Deus significa ser como você é e cada vez mais parecido com Ele. Então eu quero que hoje você ore comigo. Hoje você vai fazer uma oração de entrega. Hoje você vai colocar a mão no seu coração e você vai orar junto comigo assim, ó. Senhor Jesus, hoje, Pai, eu te convido, Senhor, a fazer parte da minha vida. Senhor Jesus, hoje eu confesso o teu nome. Eu confesso o teu nome como sendo o meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, derrama sobre mim o poder. Derrama sobre mim o autodomínio. Derrama sobre mim tudo que é necessário para cumprir os planos que tu tem colocado no meu coração. Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Eu quero buscar mais. Eu quero entender quem tu és, não só de ouvir falar, mas de ter experiências contigo. Espírito Santo, hoje eu abro o meu coração. Espírito Santo, hoje eu abro a minha mente para tu entrares. Espírito Santo, toma conta do meu dia. Espírito Santo, quando eu quiser me esquecer das promessas, que tu possa fazer algo para que eu me lembre, para que eu não pare no meio do caminho. Senhor, eu oro hoje, Pai, por cada um dos meus irmãos. Eu oro hoje, Pai, por cada um dos essenciais. Eu oro hoje, Pai, pelos seus projetos. Eu oro, Pai, para que essas travas, Senhor, que cada um deles tem, sejam desfeitas. Travas sendo desfeitas, emocional sendo alinhado, vida sendo alinhada. Porque você decidiu, porque você abriu seu coração para o Senhor, porque você quis fazer dar certo. Pai, eu oro intencionalmente hoje. Abençoa-nos com o poder da tua graça. Abençoa-nos. Abençoa-nos, nos fazendo entender que não é por muito fazer, mas é pelo merecer. Merecer. Pai, nos ensina a ser cada vez mais parecido contigo. Nos ensina a ser, Senhor, que o fazer seja apenas uma consequência de quem nós somos em Ti. Pai, eu oro para que cada pessoa que está recebendo aqui hoje, Pai, para que ela esteja com o coração enraizado em Ti, para que ela não se perca.
para que ela não se perca no dinheiro, para que ela não se perca nos relacionamentos, para que ela não se perca na sua vida pessoal. Pai, eu oro hoje intencionalmente para nos posicionarmos como adultos que somos para receber as tuas promessas. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais uma segunda-feira. Obrigada por mais um dia na tua presença. Obrigada, Pai, porque tu és um Deus tão bom, tão bom, tão bom, que nos permite fazer de novo e de novo e de novo. Obrigada, Jesus. Eu entrego as nossas semanas nas tuas mãos. Eu entrego especificamente essa semana nas tuas mãos. Que nós possamos ser surpreendidos com os teus milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essencial. Se você já é essencial, que bom que você está aqui. Se você ainda não é, se torne um essencial. Tá? Eu vou colocar o meu link aqui para vocês, tá? Para que você entre em contato e entenda o que você precisa fazer para entrar para a comunidade essencial. Deus tem muito para você, mas é necessário você se ajustar. Decida subir ao nível de receber as promessas de Deus para você. Tá bom? Ó, do meu coração para o seu coração. Da minha vida para a tua vida. Da minha essência para a tua essência. Que você